Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão. E dessa vez é um anime que eu acredito que você irá gostar. Por que eu tô recomendando? É um fator bem alto, né? Mas é porque eu gostei do anime e eu acredito que você também vai gostar. É um anime que é do estúdio Mappa, isso mesmo, o mesmo estúdio de Banana Fish e Zombieland Saga. Ambos animes que eu sou apaixonado, já falei em algum momento no canal. Então você vai gostar desse anime porque é do estúdio Mappa. Só por isso você já deve dar uma olhada, mesmo que você não goste, dá uma tentativa, vê uns 3 episódios e daí você me diz o que você achou. Pode ser que você já tenha assistido, afinal já foram lançados 8 episódios, eu só estou falando nesse momento desse anime, então pode ser que você tenha visto já e tenha amado ou odiado. Qualquer coisa me diga nos comentários se você gostou. É um anime que particularmente eu gostei da história, digamos que a animação, open, end, personagens, eu achei que é um conjunto completo, é um ótimo anime. Não vou dizer que é o melhor anime da temporada, mas é um anime que talvez seja uma surpresa, aquele anime desconhecido da temporada, que você deve dar uma tentativa e olhar. Pra todo caso, eu gostei, vou falar com vocês o que eu tô achando, como é que tá indo os episódios, o que eu achei de alguns personagens. Então vamos para o nome do anime, pois você deve estar curioso e você quer saber sobre qual é esse anime que eu estou falando. Ele se chama Katsute Kami da Takemono Tachi E. Está para todo caso na tela, porque é um anime bem complicadinho, talvez o título é longo, mas para todo caso está aí na tela, é só você tirar print ou pesquisar o nome e daí você acha. Para todo caso, ele tem o outro nome na versão em inglês, que talvez você ache mais fácil, mas para todo caso eu coloquei na versão em Nihongo porque é mais fácil dizer a pronúncia do que no inglês, e isso é só uma questão pessoal, mas para todo caso você acha em qualquer versão, só colocar no Google que você vai achar daí no outro título. Mas já falei o nome do anime, agora vamos começar falando sobre alguns pontos sobre o que eu estou gostando da obra. Falar o que eu estou achando, o que eu estou gostando, não se preocupe, pois eu vou falar sobre o que se trata a obra, digamos que um básico para você que não conhece nada. Então vamos falar sobre Katsukami. Acompanhamos na história os Encarnados. E o que são os Encarnados, Haru? Eles são, digamos que um grupo seleto, digamos, selecionado de humanos que viraram super soldados. Eles tiveram o poder de se transformar em feras para acabar com a guerra. Então por muito tempo eles viraram os heróis, os deuses. Mas após o fim da guerra, eles não conseguiam mais retornar à sua forma humana, eles se mantiveram a sua forma de fera. E com o passar do tempo, eles começaram a perder a sanidade, a sua alma, a sua razão humana. E sem o controle de suas emoções e só agindo pelo seu lado fera, coube ao capitão deles, Hank, cumprir o juramento que eles haviam feito um dia, que caso eles perdessem sua alma, seus próprios companheiros o matariam. Então acompanhamos a jornada de Hank atrás de seus companheiros, ou melhor dizendo, antigos companheiros, e vemos a jovem Sharo, uma filha de um encarnado que foi morto por Hank. A jovem busca tentar entender os motivos de seu pai ter sido morto. Então vemos que basicamente é isso a história, eu acho que você vai gostar. A história em questão é muito boa, pois vemos o desenvolvimento da personagem principal. Afinal, a Sharo, desde o primeiro episódio até o episódio 8, a gente já vê a rápida mudança, o amadurecimento que ela teve. Então isso é algo em questão que eu gostei muito da história já, e acredito que ainda vai melhorar, afinal temos mais 4 episódios. E acontece que tem cenas de ecchi, tem cenas de drama, então a obra por si só, ela é, digamos que bem divertida, porque ela tem shonen ação, ela tem a parte dramática, ela tem talvez algumas cenas cômicas, embora o anime em questão seja mais sério, então é bem raro as cenas cômicas, é só em alguns episódios, mas acredito que você vai gostar. Então, vou começar agora falando o que eu tô achando, os pontos principais, o que eu tô gostando dos personagens. Vamos falar sobre o protagonista da obra, vamos falar sobre o Hank, afinal ele é muito gentil e eu acredito que ele vai ser morto no final da obra. Isso é algo que eu tô achando, por conta de que a gente viu que o objetivo dele é cumprir o juramento e é matar todos os encarnados, afinal todos perderam o controle pelo que está aparecendo ser, e os que não perderam o controle estão sendo mortos injustamente, isso é algo muito triste. Mas o que acontece é que, tipo, eu não tô vendo uma solução que eles vão querer deixar o Hank vivo, então eu tô começando a achar que eles vão querer matar, e eu espero que não matem, pois querendo ou não, o mangá ainda tá em publicação, então não tem sentido dar um final original matando o personagem. Mas isso é só um ponto meu, mas vamos falar da característica da gentileza dele. Vemos que foram vários os momentos, a gente viu que ele, mesmo tendo levado o tiro da Sharo, ele quis entender o motivo dela, e depois ele descobriu que ela era filha de um encarnado de um antigo companheiro dele, então tipo, ele nem fez nada, pois ele achou meio que justo até ele ter levado esse tiro, então ele nem machucou ela. O que acontece é que também teve outros momentos, como por exemplo, quando ele foi salvar a Sharo, afinal, querendo ou não, o antigo companheiro que ele mais odeia na vida, o Ken, tinha sequestrado ela, mostra mais uma vez a gentileza dele. E outra cena que foi uma cena de
destaque dele foi aquela cena que ele quebrou uma parte da montanha para que o seu antigo companheiro, o Berrimoço, visse o oceano, que era o sonho dele. Afinal, seu antigo companheiro já havia perdido o controle e queria realizar o sonho de ver o oceano. Então, digamos que quebrando aquele lado da montanha, o antigo companheiro não iria quebrar a ponte e já estaria realizando o sonho. Então, foi mais uma prova da gentileza do Hank. Então, por mais que ele mate seus companheiros, não por questão só de cumprir o juramento, e sim porque seu antigo companheiro perdeu a sanidade, ele não está mais agindo com a razão. Então, por conta disso, ele está tendo que disso a gente vê que ele está realizando com dor, ele está se sentindo culpado, é algo que ele vai carregar pela vida, matar seus companheiros, amigos que ajudaram ele na guerra. Então, é triste ver isso, mas a gente vê que, acima de tudo, ele está tentando ser gentil para realizar os objetivos e sonhos de seus amigos. Todos nós temos sentimentos e muitas vezes nos deixamos descontrolar pela nossa emoção. Então pense para um encarnado que já está perdendo sua razão. Isso foi algo evidente em vários episódios. Dúvidas, senso de justiça, medos, gentileza foi algo que descontrolou vários companheiros de Hank e fez com que ele tivesse que os matar. Foi algo muito triste, como aquela fortaleza gigante do Minotauro. O medo excessivo que ele teve fez com que ele criasse uma fortaleza gigante que já estava atrapalhando a vida das outras pessoas. A gente viu vários outros episódios, como aquele garoto que foi gentil, só que a gentileza dele em querer ajudar, digamos que o vilarejo dele, fez com que ele acabasse machucando várias outras pessoas. Então, coube ao Hank também acabar com todos esses casos. Então, os sentimentos foi algo que a gente viu que é fundamental para a transformação de um encarnado. Agora vamos falar de uma parte interessante, afinal vamos falar do grande vilão aí da obra, o Ken, um antigo companheiro, um amigo desde a infância do Hank. Vamos falar dele que, digamos, é um dos vilões principais que a gente mais odeia da obra, mas a gente até acha justo o objetivo, digamos que o caminho que ele tomou. Começando, vamos falar um pouco do começo lá do Ken, o porquê o Hank odeia tanto. Afinal, a gente viu que o Ken traiu, digamos que a amiga, a paixão do Hank, afinal ele atirou nela, e o objetivo era fazer com que os dois atirassem em todos os encarnados, porque desde o início, quando o primeiro encarnado perdeu a sanidade, o objetivo era matar todos, exterminar todos, e até quem os ajudou nessa missão. Então a gente viu que era isso desde o início, só que acontece que vemos que o Ken, ele não quis isso, ele quis deixar com que os encarnados vivam até o limite, percam a sanidade e quebrem o mundo se for preciso. E o que acontece é que o objetivo dele é deixar que os encarnados vivam livremente, afinal eles foram usados como armas, então é justo que eles possam viver a vida deles agora como eles quiserem. Nesse ponto, ele não está totalmente errado, mas acontece que em algum momento eles perderão a sanidade e eles atacarão pessoas inocentes, e o Ken quer que eles continuem vivendo mesmo sem a sanidade, e isso não tem como, vai, digamos que destruir o mundo e acabar com pessoas inocentes. E acontece que, digamos, a paz que eles construíram, eles mesmos estarão destruindo todos os seus sonhos. Então vemos que não tem como eles viverem quando eles perdem a sanidade. Então é por isso que a gente vê que o Hank quer cumprir o juramento que eles fizeram. E vemos que o encontro com Ken e Hank foi problemático, afinal ele sequestrou a Shadow e ele meio que utilizou da Shadow para criar um gatilho para que o Hank perdesse o controle e já destruísse uma parte da cidade do mundo. Então, digamos que após isso, a gente já viu no episódio mais recente que ele está bem, ele está na forma humana dele, mas agora ele meio que está com receio, medo de perder o controle, então ele não quer utilizar muito da transformação dele de encarnado, só que em algum momento ele vai precisar utilizar isso, pois há encarnados fortes. A gente sabe que o Ken é um desgraçado? A gente sabe, mas é aquele desgraçado inteligente, afinal ele utilizou-se do ponto fraco do protagonista, ele fez com que o Hank lembrasse-se, digamos, da Shadow e da Eren, tipo, relembrando cenas que ele não conseguiu salvar a pessoa que ele gostava, fez com que ele se descontrolasse, então é um vilão de respeito, pelo menos nisso. Pra todo caso, vamos falar um pouquinho rápido sobre a Eren, ela apareceu no primeiro episódio, paixão do protagonista, waifu de respeito, eu acredito que ela ainda tá viva, por conta que não mostrou o corpo dela, falaram que tá desaparecida, então pode ser que ela esteja viva. Muito interessante quando o Ken fosse derrotado pelo protagonista, ele falasse tipo que ela está viva e tipo fizesse um plot twist, mais revelações. Eu acharia interessante isso para a obra, mas para todo caso ela ainda está dada como morta ou desaparecida, para melhor se dizer. Mas tenho fé, Haru, otimista aqui, que ela ainda está viva. Seria um ponto muito relevante para a história e para o protagonista. Mas agora vamos falar de uma das cenas que gerou lágrimas. Gerou lágrimas para mim, foi a cena que eu realmente falo que essa cena você vai chorar vendo, porque foi uma das cenas dos episódios mais recentes, foi a cena que a gente viu que a Shadow simplesmente salvou, mas teve que matar seu próprio pai. Afinal, para libertar do poder de Fera, para libertar do poder de encarnado, ela teve que fazer isso, pois a gente nunca esperava que ele iria voltar. Tipo, a gente já viu o Hank ter acabado com ele, tipo, a gente não esperava isso, e mostrou que há encarnados que podem voltar à vida com a enorme quantidade de poder que eles haviam tido. Então, tipo, foi uma surpresa, tanto que para a própria Shadow, e a gente viu que ele não tinha mais a consciência humana, ele perdia
entendia a razão, ele só atacava, digamos que as pessoas. Então acontece que para salvar as pessoas do vilarejo, ela finalmente descobre o motivo do Hank estar fazendo tudo isso, que para proteger os sonhos que seus companheiros ainda tinham quando eram humanos, ele decide matar todos os companheiros, para que eles não destruam esses sonhos. Então a Shadow finalmente descobre, fazendo isso com seu próprio pai, acabando com ele, pois era o único meio dela salvar o vilarejo que ele tanto gostava e queria proteger. Então ela finalmente entende a razão do Hank estar acabando com todos os encarnados que perdem o controle. Então, para manter os sonhos dos encarnados que perderam, digamos que sua alma, é incrível o objetivo do Hank estar fazendo isso, e a Shadow finalmente tem entendido. Foi muito bonito a cena em questão, a gente viu que ela atirou, até fizesse com que, digamos, o pai dela parasse e finalmente fosse morto, e a gente viu que no finalzinho ele ainda mostrou que recuperou a consciência. Então foi aquela cena que, caraca, a gente achou linda a cena, e a gente viu, digamos, que ela finalmente estava crescendo. Então, sério, uma das cenas mais bonitas da obra e mais dramáticas. Há vários personagens da obra, como por exemplo a Raiza, que pode ser a waifu do anime para muitos. É uma personagem que tem carisma, eu gosto bastante dela, acho que eles usam demais ela como Eti em algumas cenas, mas é uma personagem bem legal, eu tipo acho ela muito divertida e alegre, tanto que a gente viu que ela da Shadow, ela sempre tá agora apoiando a Shadow, então eu achei bem legal isso, interessante. Talvez a gente veja se ela vai continuar ao lado da Shadow, pode ser que não, não é mesmo? Mas eu gostei da personagem em questão, acho que aquele irmão do Ken é aquele personagem meio chato, por conta que ele só está com o objetivo de exterminar todos os encarnados, e acontece que há encarnados que ainda possuem consciência, e é errado, porque ele só está com o irmão dele na cabeça, ele só quer saber de acabar com o irmão, com o objetivo do irmão, então ele não vê nada à frente dele. Mas agora vamos falar do episódio mais recente, o episódio de número 8 que foi lançado, o episódio que eu diria que foi a wife injustiçada, por conta que a Trish foi de longe uma das melhores personagens, ela mal tinha aparecido e teve um episódio agora dedicado para ela, então ela é muito legal, tipo, eu achei muito injusta a morte dela, por conta que ela tinha, digamos que o controle sobre a forma, digamos, de encarnado dela, a forma de fera, e acontece que ela só não conseguia voltar, digamos que para o corpo humano, só que acontece que ela mantinha a sanidade, então foi muito triste que ver que ela amava cantar, ela tem uma voz ótima, só que a aparência fez com que muitos julgassem. E o mais triste foi ver que os encarnados, eles foram para a guerra de volta para salvar esse tipo de pessoa, todas essas pessoas que depois iriam julgar eles. Então podemos até dizer que se eles não tivessem ido para a guerra, eles ainda teriam controle sobre sua vida e eles não teriam se transformado e não teriam perdido a sanidade tão rápido, pois eles não teriam ido para o campo de batalha novamente. Então foi muito triste ver o que aconteceu com a Trish, mas o legal foi ver que a Shadow virou amiga dela. Então isso foi uma coisa que foi meio diferente do mangá, pelo menos é o que eu acho, por conta de que no mangá tem algumas alterações do anime, e eu só vi isso no último capítulo, porque eu não li o mangá desde o começo, então eu só peguei esse último referente ao último episódio, que foi dividido em duas partes. Então acontece que a gente viu, mostra realmente que a Shadow e a Trish tinham feito uma amizade bem sincera, então foi bem legal que no final, digamos que a Trish ainda conseguiu cantar e recebeu elogios da Shadow, e ela conseguiu se libertar meio que desse mundo, digamos que desse poder de encarnado. Mas não deixa de ser triste, afinal ela ainda tinha controle sobre seu corpo. Mas claro que voltamos naquele assunto, que o sentimento é algo que influencia muito quem é um encarnado. Afinal, teve uma parte do episódio logo no final que a Trish perdeu o controle dela, mas ela logo voltou à sua consciência, pois a Shadow conseguiu fazer com que ela recobrasse. Então mostra que há encarnados que conseguem voltar, digamos, para a sua consciência. Então foi um dos episódios que eu mais gostei da obra, porque eu gostei muito da personagem. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar até o momento sobre Sacred Beasts, os episódios que foram lançados até o momento, o que eu tô achando da obra, o que eu mais gostei. Vamos esperar os próximos episódios para ver o que vai acontecer, mas é uma obra muito boa. Tipo, tem umas mortes que a gente acha muito injustas, como a morte ali da Trish, que foi de longe a melhor personagem, a melhor wife na minha opinião. Me desculpa aí quem gosta da Raiza, mas tipo, Trish muito melhor. Para todo caso, ainda tem várias outras coisas que a obra tem que desenvolver a mais. Temos que lembrar que o mangá ainda está em publicação, mas eu espero que eles mostrem algo relacionado ao protagonista, como é que ele vai solucionar todo esse problema dele, digamos, da transformação. Provavelmente isso a gente vai ver no próximo episódio, sendo que no final do episódio 8 já mostrou de volta o foco nele. A gente vai ver talvez a luta dele com quem ainda no final dessa temporada. Eu admito que eu gostaria, pois meio que daria um clima de final fechado. Mas, para todo caso, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sacred Beasts? Para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente a gente vai ver o Hank voltando, afinal tá na hora dele enfrentar mais algum encarnado. E pelo final do episódio 8, a gente
gente viu que o episódio 9 vai ser algo de luta. Eu também espero que ele reencontre a Shadow, então é algo que eu quero que já tenha no próximo episódio, mas é algo que vai ter, tendo em vista que eles já acharam um rastro de onde o Hank está, então provavelmente vai ter o reencontro dos dois. Além de que algo que eu quero para os próximos episódios seria meio que a cura para os encarnados. Eu queria que o episódio já desse pistas de algo do tipo, então talvez o componente da arma seja utilizado para fazer um remédio ou algo do tipo, mas eu queria que os encarnados tivessem um meio de se salvar, como foi o que a Shadow pensou, que deve existir um meio ainda de salvar os encarnados. Então eu espero que a obra ainda apresente nessa primeira temporada, é algo que eu quero como fã. Mas para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Katsukami Mata, né?